Bom, já é de conhecimento de todos vocês, durante a campanha eleitoral do presidente que está aí, o Bolsonaro, lá naquele período, o slogan, inclusive, que fez parte da sua campanha, foi de que o Brasil iria se livrar da corrupção. Então, em diversos momentos, o Bolsonaro ele, ele, ele usou desse discurso. Muita gente acabou assimilando, né, esse discurso, até porque houve toda o que nós já sabemos, né, da Operação Lava Jato, a prisão do Lula e todo aquele discurso que foi assimilado por muita gente de que Lula era ladrão, de que o PT tinha afundado o país. Então agora, com a eleição de Bolsonaro, as coisas iriam mudar, né? E aí o que o Bolsonaro fez? Ele convidou, né, o ex-juiz Sérgio Moro, que fez parte da Operação Lava Jato, né, que levou à prisão de Lula. Ele convidou para o Ministério da Justiça e, como nós já sabemos, que não deixou de ser um grande prêmio. Sérgio Moro foi premiado, né, pelo grande trabalho que o Sérgio Moro havia feito, né, esse grande trabalho para poder mudar o país, a mudança que aconteceu, até que enfim se livrou da esquerda, se livrou do PT, né? E tá aí. O Bolsonaro ganhou a eleição, né? E já temos aí uma boa caminhada, já mais de um ano, né, no governo. E o que eu pergunto para vocês, o que vocês acham dessa caça à corrupção? De se livrar o Brasil da corrupção? O que vocês acham disso? O Brasil está livre da corrupção? Essa é a pergunta que nós podemos fazer. Ou talvez assim, o Brasil está se livrando da corrupção? É bom saber disso, né? E aí eu peguei aqui uma manchete aqui do jornal El País. Eu não vou aqui fazer toda a leitura do El País, mas a partir do comentário que eu vou fazer aqui é o que diz a matéria. Brasil retrocede na luta contra a corrupção, apesar do discurso de Bolsonaro. E aí na matéria traz aqui, né, recordando de alguns fatos já muito conhecidos por todos vocês, de casos de corrupção envolvendo a família Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, que é alvo de investigações do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro e também da Polícia Civil, né, do Rio de Janeiro, e uma série de descobertas, né, que foram feitas de desvios de dinheiro desde quando ele foi deputado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na Alerj, e também de contratos que ele contratou lá funcionários, e não foram poucos, para poder trabalhar ou para poder serem assessor, né, do Flávio Bolsonaro. E também muitos contratos laranja, né, que é o chamado laranjal, né? O laranjal que fez parte juntamente ali com o Flávio Bolsonaro. Então ali você tem casos que precisaria inclusive ser, né, melhor investigado e estava sendo investigado pelo COAF. Aí o que o Bolsonaro faz? O Bolsonaro vai, troca troca o coordenador do COAF, né? Coloca lá alguém que esteja mais tendendo na defesa ao bolsonarismo ou a Bolsonaro. Essa é a solução para os problemas, né? E depois, esse caso, para poder não ir adiante, o STF dá um ganho de causa, né, para o Flávio Bolsonaro. Acho que vocês se lembram na época que inclusive tinha saído do próprio STF
de que as investigações não deveriam dar continuidade, elas deveriam ser paralisadas, né? Isso foi própria decisão do próprio STF. Inclusive, se eu não estou enganado, foi o próprio Dias Toffoli, né, que deu essa decisão. Tá. Então, o que a gente vai observando assim, que o envolvimento da família Bolsonaro com corrupção, ela é cada vez mais evidente, muito claro, né? Isso é muito mostrado, inclusive, nos próprios meios de comunicação, apesar do atrelamento que a gente sabe que muitos meios de comunicação têm com esse governo, né? Band, Record, SBT, mas a coisa ela é tão assim escancarada, ela é tão escancarada, tão colocado às claras, que todo mundo fica sabendo e fica muito evidente, né? Aí tem essa história lá do dinheiro, vem a história do Queiroz, né? Lembra do Queiroz? O Queiroz que era motorista do Flávio Bolsonaro e que era o responsável por depósitos e mais depósitos de uma dinheirama que não se sabe de onde que saía toda essa grana. Ele era aquele, né, o motorista, né, o motorista. E também o envolvimento, por exemplo, não sei se vocês se recordam também da esposa do Bolsonaro, né, nesse desvio de dinheiro. E indo mais adiante, mais envolvimentos do Flávio Bolsonaro, né? Tem a questão por exemplo, aquela questão da fábrica de chocolate ou um local onde se vendia chocolate, que há uma forte suspeita de que ali havia, por exemplo, lavagem de dinheiro envolvendo, né, esse caso. Então a gente vai vendo assim casos e mais casos e mais casos, cada dia surgindo um fato novo. E aí o que eu ainda não estou relacionando aqui, né? Tem, por exemplo, ministros que são ligados ao governo, que têm também suspeitas de envolvimento também com corrupção. O próprio Paulo Guedes, né? Ele tem envolvimento com corrupção. E um que ultimamente foi muito notícia é o secretário lá de comunicação, o Weingarten, né? Que está aí, né, sob investigação e tudo mais, que deveria inclusive ser demitido pelo Bolsonaro, e o Bolsonaro insiste de não demitir o Weingarten. Histórias e mais histórias. Então, estou contando assim de uma forma muito resumida, porque tem muita coisa que envolve aí o Bolsonaro, a sua família, e ainda há casos assim de suspeitas mais fortes, que é caso de assassinato, o assassinato da Marielle, né? Quem matou a Marielle, quem mandou matar a Marielle. Então, e a gente vai percebendo assim que a blindagem ela é cada vez mais forte e cada vez mais vem assim, a gente vai percebendo na própria justiça uma espécie de defesa, né? Defesa a esse governo que está aí. Flávio Bolsonaro, mais uma vez, ele é livre pela Polícia Federal. Ele é liberado pela Polícia Federal. De que não há nada que possa colocar ele assim como envolvido nesses casos que eu acabei contando aqui, né? Então, tipo assim, e a Polícia Federal, nós sabemos a quem a Polícia Federal é ligada ao Sérgio Moro. A blindagem é muito grande e a corrupção ela está aí muito presente e não há como ninguém negar isso. Esse é o governo
que nós temos aí, gente. O caçador de corrupção. Até o próximo vídeo. Obrigado por hoje.